Vamos falar, inclusive, de um outro episódio que mostra, né, que trata essa atual situação e que traz mais preocupação ainda e mostra esse atual momento que o país passa. Olha só, o ministro Edson Fachin, relator, né, da Lava Jato no Supremo, deu uma entrevista à Globo News que vem repercutindo bastante. Nela, o magistrado disse que ele e sua família vêm recebendo uma série de ameaças. Fachin não especificou de quem ou de onde elas vêm, nem as relatou a nenhum fato, não relatou também, não relacionou, né, melhor dizendo, a nenhum fato concreto. Ele disse apenas ter tratado do assunto e pedido providências à presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia, e a uma delegada da Polícia Federal que atua no tribunal. Após a divulgação da entrevista, o ministro da Segurança Pública, né, o ministro Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal disponibilizou 2 equipes para investigar as ameaças relatadas. Em nota, Carmen Lúcia afirmou já ter aumentado também o número de seguranças na escolta do colega. O presidente Michel Temer declarou que ameaça como essa a Fachin não pode acontecer. Andreasa, eu começo então esse tema com você. O quanto preocupa um relato como esse do Fachin e que vem na esteira disso tudo que a gente já tá dizendo aqui desde o início do programa, né? Enfim, o que você pensa? É gravíssimo, né, Patrick Santos? É uma obviedade que o ministro do Supremo receba ameaças. Aliás, que um cidadão receba ameaças. Mas que uma autoridade com esse grau de responsabilidade se sinta ameaçada é gravíssimo. Acho que para a comunicação pública, o ministro Fachin deveria ter sido mais explícito sobre a natureza da ameaça que recebeu. Que tipo de natureza, que conteúdo, relativo ao quê? Ao julgamento, à questão da condenação em segunda instância, qual é? Né? Quer dizer, para que não fique uma coisa vaga, a gente precisa de clareza nesses momentos. Tudo bem, vamos dizer que o sujeito não pode falar muito porque está ameaçado, quer se preservar, quer tomar precauções. Tudo bem, mas é importante contar um pouco de história das coisas, né? O ministro Fachin, que é um homem sério, não entro nesse mérito, chegou ao Supremo Tribunal Federal com a campanha, com a adesão explícita do MST, que é um grupo que faz ameaças, que é violento, que quebra, que depreda, que intimida. E o Fachin aceitou essa adesão à sua campanha ao Supremo. O MST não é um movimento pacífico, digamos assim. É um movimento violento, truculento. Tem provas aí. O Madureira outro dia fez um rol dos crimes recentes cometidos pelo MST. Contra a pesquisa científica, contra o patrimônio público, privado, por aí vai. Então vocês vejam como é a vida pública no Brasil. Como é a vida pública no Brasil. O sujeito é ameaçado, mas na origem da sua candidatura ao Supremo tem um grupo de pressão que faz ameaças, que intimida. Vocês vejam como a violência institucional está presente no debate público brasileiro, na vida pública brasileira, na institucionalidade brasileira. Diminui a gravidade da ameaça do Fachin? Não, absolutamente não. Mas é preciso lembrar a história, como as coisas acontecem nesse país. O que você acha disso que disse o Andreasa, Vera? Eu acho que o Fachin teve uma atuação em defesa da reforma agrária quando era advogado no Paraná. Isso consta de livros, inclusive, consta a defesa do MST e até das invasões como um instrumento. Porém, neste momento da sua indicação ao Supremo, ele procurou já se distanciar, até na sabatina, se eu não me engano, ele falou contra os métodos do MST em muitas ocasiões. E eu acho que, assim como o fato do PT ter defendido que se pegasse até em armas contra o impeachment da Dilma, a Gleisi Hoffmann, de forma irresponsável, ter falado isso algumas vezes, isso não atenua o fato dele ter sofrido uma ameaça agora, como o próprio Andreasa falou. Eu acho que o fato deles não terem dado mais detalhes diz respeito às investigações. Elas devem estar em caráter sigiloso. Eu acho que dar muitos detalhes poderia prejudicar as investigações. De qualquer maneira, é bom que ele torne público
para até coibir o comportamento de quem o ameaça. Eu acho que é bom tornar público, ainda que as informações sejam resguardadas para que as investigações ocorram de maneira mais eficaz e mais eficiente. É importante que isso se faça. Não é a primeira vez que o ministro do Supremo relata estar sofrendo ameaças. O próprio Theory, o filho dele, disse que ele sofria também ameaças. Se eu não me engano, o ministro Fachin já relatou no passado coisas do gênero e já tinha tido anteriormente a sua segurança aumentada, e até o Gilmar Mendes teve uma denúncia de que havia grampo dentro do seu gabinete no Supremo, foi objeto de uma varredura por parte da Polícia Federal. Então, isso não é a primeira vez e é gravíssimo que isso aconteça. É coisa de país bananeiro que os ministros da Suprema Corte estejam submetidos a algum tipo de ameaça à sua integridade física. Madu, o que você pensa a respeito, né, e já emendando tudo isso, né, quer dizer, a violência armada que já assombra aí as ruas da cidade, também agora passou a rondar, como a gente está tratando aqui, a cúpula da justiça, a eleição presidencial, enfim, o que você pensa a esse respeito? É para a gente ver como o Brasil andou para trás, né? Como o Brasil regrediu nos últimos tempos, né? Os valores que a gente tem vivido, né? As crises que a gente tem vivido mostram exatamente o que está acontecendo, né? Agora, essa ameaça ao ministro Fachin ou qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal é uma coisa da maior seriedade, tem que ser investigada, né? Tem que se garantir a isenção, a integridade física dos ministros e suas famílias. Agora, eu queria falar um pouco sobre o processo de indicação também dos juízes, né, no judiciário, que, como o próprio Andreasa falou, dessa questão, por exemplo, da ligação, da provável ligação, o apoio que o ministro Fachin teve do MST. O problema não é esse ponto. O problema é que o sistema de indicação para o judiciário, né, ou seja, aquele que almeja, que se propõe a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, acaba tendo que assumir compromissos, seja com o Executivo, com o Legislativo, ou mesmo com membros do Judiciário, que depois vão ser cobrados. E isso acaba com a isenção, a imparcialidade, a liberdade de julgar. Esse processo de escolha de juiz Suprema Corte, ele precisava ser revisto, precisava ser modificado. Porque do jeito que está, né, você pode inferir, intuir que muitos dos ministros, né, tem compromissos com esse ou aquele partido, esse ou aquele movimento social, esse ou aquele interesse pessoal, né, aquela empresa, tudo mais. Isso é grave, isso está errado esse processo. Ô, Madu. Fala, Andreasa. Uma coisa rápida. Uma vez que o ministro do Supremo veio a público dizer que sofre ameaças, a gente não pode ter dúvida com o fato de que ele precisa estar imediatamente cercado por 300 agentes da Polícia Federal. Permanentemente. Isso não é brincadeira, já, claro. Imediatamente. Não dá para brincar. Né? Tivemos uma vereadora morta há pouco tempo. Não dá, é o ministro do Supremo, precisa ser protegido e investigada a questão.